O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus servos aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: eis o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelos olhos do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam o que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nossas boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade no Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Caríssimos, nós estamos hoje, primeira sexta-feira do mês de março, sexta-feira que é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E estamos na segunda semana da Quaresma. Quaresma que é tempo de mortificação dos sentidos. Essa palavra mortificação hoje em dia ela é quase desusada, ou melhor dizendo, ela é desusada, não é? Ela caiu em desuso. Muitos querem viver a rédea solta, fazendo o que quer, do jeito que quer, como quer e quando quer. É uma interpretação errônea da liberdade.
A liberdade que vira libertinagem, que leva a civilização a retroceder, se não ao estado da barbárie, se não ao estado da selvageria, mas certamente ao estágio da barbárie. E nós temos que ter cuidado com isso, porque nós esquecemos de lembrar de uma coisa, né? Nós gostamos muito de ouvir dizer que o homem é um animal racional, mas esquecemos que, embora ele seja um animal racional, ele é animal. O racional nós educamos, e o animal? O que nós devemos fazer? Nós devemos adestrá-lo. Exatamente, adestrá-lo. E se o ser humano não adestra o seu ser animal, esse animal vai desembestar. E de fato, quando nós vemos que os homens se entregam aos seus caprichos mais delirantes, nós vemos que eles ultrapassam a ferocidade das próprias bestas. Então, isso exige de nós uma vigilância constante sobre os nossos sentidos. E daí a necessidade de mortificá-los. Então, a mortificação dos sentidos, ou, se alguém preferir, a educação e o adestramento dos sentidos é uma condição sine qua non para a própria convivência em sociedade, e diria mais, para a humanização do próprio indivíduo. E olhar para si e corrigir os seus erros, né? Primeiro, reconhecer as suas más inclinações, né? Que são os 7 pecados capitais: soberba, ira, luxúria, inveja, gula e preguiça. Faltou alguma? Soberba, ira, luxúria, avareza, gula, inveja e preguiça. 7, as quais nós temos que aplicar os remédios celestiais: humildade, paciência, castidade ou continência, generosidade ou boa gestão, moderação, o louvor, a gratidão e o trabalho. Mas não é possível fazermos isso sem o concurso da graça divina. É verdade que a graça divina, diz Santo Tomás de Aquino, não dispensa o concurso da natureza humana. Ou seja, o homem tem que se dispor a como diríamos, a se deixar educar e adestrar pelos mandamentos da lei de Deus, para que não aconteça conosco o que aconteceu com os irmãos de José, que se deixaram levar pela soberba, pela ira e pela inveja. Terrível. Mas Deus, que é misericordioso, dispõe as coisas para o bem. Vejam, eles fizeram toda uma trama, não é? Está vendo? Toda uma trama que eles fizeram. Ah, é o queridinho do papai, né? Tá, vamos dar um fim nele. Não é? Mas Deus dispôs que as coisas de tal forma que José, que será por meios, não é? Digamos, tortuosos, não é? Quando se diz que Deus se escreve certo por linhas tortas, as linhas tortas somos nós, eu e você.
E Deus vai acertando os nossos desacertos. E Ele acertou os desacertos dos irmãos de José, sendo José conduzido para o Egito como escravo, vendido pelos próprios irmãos. Lá no Egito o Senhor vai engrandecê-lo, apesar de todos os percalços. Primeiro na casa de Potifar. Aí na casa de Potifar ele será prejudicado pela luxúria da mulher de Potifar, que o quererá arrastar para o pecado. E ele, por respeito a Deus e a Potifar, que era seu dono, seu proprietário, e mais do que isso, para ele um verdadeiro pai, José vai evitar de cair na tentação da luxúria. Mas veja que ele foi extremamente tentado. Se ele não sai correndo, ele teria caído. Então, por isto, quer dizer que José era um homem de mortificação, de educação e adestramento dos sentidos, viu? Então, se a natureza humana não é educada e adestrada, ela desembesta. E não é só entre as pessoas de pouco preparo espiritual e cultural que isso acontece, não. Nós vimos que os sumos sacerdotes da antiga aliança e os fariseus, que tinham todo um preparo, caíram, se deixaram arrastar pela soberba e pela inveja, e eliminaram o filho do proprietário, isto é, o próprio Jesus Cristo, prefigurado em José do Egito. Então, meus irmãos, nós devemos estar atentos, porque não são só os antigos israelitas e os antigos egípcios que tinham os 7 pecados capitais, mas nós também. Eu e tu que estás me ouvindo, você que está aqui no santuário e você que está aí em casa, viu? Temos que educar o racional e adestrar o animal. Tudo isso segundo a lei de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.